Fala rapaziada, tudo bom? Mais uma aula de história aqui para o 7º ano. Lembra na aula anterior? Nós estávamos falando sobre os astecas e agora nós vamos falar desse suntuoso império, os incas, né? Nós vamos falar sobre a sua formação, aonde se originalizou-se esse grande império, essa sociedade importantíssima e gigantesca, né? Suas atividades econômicas e a sua cultura. E também entra a cultura religiosa desse grande império, os incas. Então vamos lá, pessoal. Os incas fundaram o império mais extenso da América, né? A gente vai falar muito sobre Cusco, mas não é que eles situavam somente em Cusco, tá? Eles pegaram o Chile praticamente inteiro, uma boa parte da Argentina, um bom pedaço da Colômbia, o Peru, a costa peruana, né? A costa do Equador inteira e um pedaço ainda da Colômbia, né? Os incas fundaram o império mais extenso da América pré-colombiana, com uma impressionante organização, um poderoso exército e um grande sistema de comunicação. Controlava esse amplo território, tá? A palavra Inca provinha do idioma Quichua, que significava literalmente rei, príncipe. Então já era aquela pessoa que dominava aquele sistema. O Inca representava o posto mais alto da sociedade, né? Encarregado de tomar suas decisões, as grandes decisões daquele império, né? Era assessorado por seus conselheiros e tratado como um semideus. Vivia rodeado de muito luxo. Era um império muito suntuoso, muito grande, muito rico, né? E o palácio principal ficava na capital, Cusco, que significava o umbigo do mundo. Para eles, Cusco era a parte mais principal do mundo. Cusco, que significa umbigo do mundo, usava roupagens bastante ricas e jamais repetida uma vestimenta. Então cada dia ele tinha uma vestimenta diferente para mostrar o seu poder, né? Aquele poderio do grande imperador. O Império das Montanhas, como era conhecido, na área andina, mais precisamente na região de Cusco, atual Peru, e tendo como procedentes as culturas Nazca e Mochica, nasceu o Império Inca, fundado pelo seu monarca, né, que foi Manco Cápac, o primeiro Inca considerado filho do Sol, né? Eles tinham muitas divindades com Sol e Lua, a Terra. Em torno do ano de 1200, Cápac dominou as tribos de Cusco e seus sucessores estenderam a conquista inca rumo ao norte e ao sul, ao longo da Cordilheira dos Andes. Na época em que era mais amplo o Império Inca, englobava os atuais Peru, Bolívia, parte do Equador, o norte da Argentina e o norte do Chile. O território compreendido pelo Império abrangia uma área de mais de 3.500 quilômetros no sentido norte-sul e 800 quilômetros no sentido leste-oeste. Sua população variava de 3 a 16 milhões de pessoas nesse decorrer do Império. Vamos falar um pouquinho agora da organização do Império. Os Incas criaram um império vastíssimo, dividido a eficiência e o seu exército e a sua magnífica organização imperial, né? O imperador Inca, ele era um estrategista, ele conseguia organizar, agrupar esta sociedade, né? Embora provavelmente não conhecessem a escrita, o império chamado, né, o mundo dos quatro cantos, que era muito grande, né, era dividido em províncias governadas por grandes senhores, e um dos quais residia na corte inca em Cusco, para garantir a lealdade da província. As cidades dessas províncias comunicavam-se por meio de eficientes redes de estradas com mais de 40 mil quilômetros, dos quais só foram descobertos 25 mil até o momento, né? Então os pesquisadores estimam que as redes de ruas provinham de provavelmente 40 mil quilômetros e de um serviço de correios para registrar a produção agrícola. Os incas desenvolveram um complexo sistema de números, né? Os guipos, uma espécie de registro feito por meio de cordões longos com os nós de cores diferentes. Então cada nó era uma colheita
que estavam acontecendo, né? Eles eram muito eficientes nessa organização. Então o rei Inca, ele organizava a sociedade da forma dele, que era mais fácil para ele ter o retorno. Agora nós vamos falar um pouquinho das atividades econômicas e da cultura, né? Que a cultura inca é muito rica. A sociedade organizava-se em clãs formados por centenas de pessoas, unidas por um laço, né, de parentesco. Então era aquele negócio muito familiar, né? Era uma sociedade muito familiar. Então cada vilarejo regenciava-se um governante, geralmente o mais velho, que organizavam essas cidades. Encabeçando a sociedade estava o Inca, o chefe supremo, que ficava-se em Cusco. Haviam diferentes grupos sociais, os nobres, sacerdotes e militares e políticos, que organizavam juntamente com o Inca, né, e mandava aquelas ordens e recebiam também para levar até o seu grande sacerdote, né, o seu mais nobre. O povo, os não nobres, e os servos e os escravos, né? Os servos geralmente eram os camponeses e os escravos, como nós vimos, né, na aula anterior, os astecas, a mesma coisa. Aquele império mais forte dominava os menores. Automaticamente, se aqueles menores não fizessem parte do sistema político e de leis dos incas, assim como foi nos astecas, eles passariam a ser escravizados, né? Então, tinha muito isso daí. Os incas que plantavam milho e batata criaram um sistema de irrigação e construíram terraços para cultivar nas encostas das montanhas. Além disso, cuidavam de rebanhos de ilhamas e alpacas, dos quais obtinham alimento e matéria-prima para confeccionar tecidos. Também usavam o gado como meio de transporte. As roupas dos incas e dos membros da alta nobreza eram feitas com lã de vicunha, que eram mais fina, então era mais requintada, né? Tinha aquele glamour. E a arte inca, feita em pedra e tecido, né, destacavam o trabalho em pedras, especialmente a arquitetura, tendo moldado o telhado de grandes escalas, né? O telhado era suntuoso, era muito bonito. Um bom exemplo desse tipo de trabalho é o monumental Templo do Sol em Cusco, o maior templo de todos, que é onde ficava o rei Inca, né? Então hoje nessa aula aqui nós vimos os Incas, a sua organização, a sua sociedade, suas atividades econômicas e a sua cultura muito rica. Pessoal, na próxima aula nós iremos falar sobre os índios nativos, né? Passaram a se chamar índio com a chegada dos portugueses aqui na nossa terra, no nosso Brasil varonil. Só que antigamente não tinham esse codinome, eram os nativos, nativos da terra, tá? Então, vamos ficar nessa aula por enquanto aqui. Na próxima, nós vamos falar sobre os índios, que é excelente, muito boa. Até a próxima!